Refletir sobre ser servo do pecado nos convida a olhar para a profundidade do nosso relacionamento com o que é certo e com a vontade de Deus. No contexto bíblico, o pecado é visto como uma força que escraviza. Jesus afirmou: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, o pecado é senhor sobre ele. O pecado o domina. Essa servidão ocorre porque o pecado nos afasta de Deus, nos prende em ciclos de culpa, vergonha e insatisfação, e nos impede de viver plenamente o propósito de Deus para o qual fomos criados. E como nós nos livramos desta servidão do pecado? Como deixamos de fazer com que Ele seja Senhor sobre a nossa vida? O primeiro passo é admitir nossa necessidade de libertação. Assim como está em Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, todos pecaram e carecem da misericórdia, do perdão de Deus. Então, buscar a salvação em Cristo oferece libertação. Cristo que nos liberta. Romanos 6:7 diz que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Ao aceitar Cristo, nos tornamos novas criaturas, livres do poder do pecado. Por isso que Jesus Cristo disse: todo aquele que nascer de novo, esse será salvo. É necessário nascer de novo. E nascer de novo é aceitar Cristo, ser renovado pela palavra de Cristo, nascer do seu interior um novo ser. E por meio do seu interior, você vai transformando o seu exterior à imagem de Cristo. Nós precisamos renovar a nossa mente, transformar nossos pensamentos com a palavra de Deus, como Romanos 12 diz. Não se amoldem no padrão ou ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Transformem-se pela renovação dos seus pensamentos. Uma vez que você ouve a palavra de Deus, você renova os seus pensamentos. Gálatas 5:16, ele nos ensina que nós devemos andar no Espírito e jamais nós satisfaremos os desejos da carne. A vida no Espírito nos fortalece contra as tentações e nos direciona à santidade. Outro passo que devemos tomar é a confissão de pecados, arrependimentos contínuos, porque apesar de sermos libertos do domínio do pecado, ainda podemos tropeçar. Por isso, é importante confessar nossos pecados e buscar perdão de Deus continuamente. Como diz João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Focar em uma vida de propósito é o que nos faz andar mais livremente no Espírito. Por exemplo, a melhor maneira de não ser servo do pecado é se tornar servo da justiça, como Romanos 6:18. Isso significa viver em obediência a Deus, buscando glorificá-lo em todas as áreas da sua vida. Libertar-se do pecado é um processo que exige fé, dedicação e dependência constante de Deus. É um convite à liberdade que somente Cristo pode nos proporcionar. Se liberte do pecado. Aceite a Cristo como seu Senhor. Rejeite o pecado como seu Senhor. Tenha vida em Jesus Cristo. Peça perdão pelos seus pecados, se arrependa e viva em novidade de vida. Viva como alguém que realmente nasceu de novo, para que você continue liberto, para que você continue livre, porque você pode tornar-se a se prender com ele de novo. O pecado ele é terrível, mas Jesus Cristo nos convidou à liberdade. Torne-se servo de Cristo, torne-se servo da justiça, esteja sempre pronto para trabalhar para Deus. E o pecado, ele não terá poder sobre você.
Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.